Muito bem, estávamos falando dessa característica da jurisdição, a secundariedade. Jurisdição é secundária. Secundária não que não seja importante, é porque raramente nós recorremos à jurisdição. Meu tio Virgulino passou a vida toda, morreu com 88 anos, nunca precisou de um juiz. Hoje o que nós vimos é a litigiosidade desenfreada. Recorrem ao Poder Judiciário para tudo. Há pouco tempo o STJ julgou uma demanda de um torcedor do Galo que reclamou na justiça, entrou com ação de danos morais. Vocês imaginam esse infeliz desse torcedor, não estou falando de todos os torcedores do Galo, e sim especificamente deste, sentiu ofendido porque achou que a arbitragem não foi correta, foi ao Poder Judiciário, esse processo prosseguiu aí em todas as esferas, seguiu todas as escadarias do Judiciário e chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E ele não ganhou. Era um jogo do Galo contra o Botafogo, coisa que eu valha. E vão para tudo, vão para buscar direitos sociais, muitas vezes justificadamente, mas às vezes nem por isso. Uma pequena batida de carro poderia ser resolvida num acordo, numa boa conversa, e vai ao juiz. É essa a realidade que nós enfrentamos. Tem casos que não tem como sair do juiz. É o chamado processo obrigatório. É indispensável utilizar essa função jurisdicional do Estado. É a jurisdição ou o processo obrigatório. Até pouco tempo, separação judicial, mesmo consensual. Ela não me quer mais, eu também não quero, o apartamento fica para ela, coisa que eu valha, mas tinha que ir à presença do juiz. Agora, não há necessidade mais, não havendo filhos menores, etc., você pode ir ao cartório de notas. Mas em muitos casos é obrigatório. O sujeito é louco varrido. Todo mundo sabe disso, o médico já atestou, há laudo médico, mas só uma decisão judicial é capaz de retirar da pessoa essa capacidade ou a aptidão para exercício dos atos da vida civil. Só e somente só a decisão judicial, e nós estaremos aí, ou estamos aí diante de um processo obrigatório. Muito bem, outra característica da função jurisdicional do Estado. Isso é para a gente ter uma compreensão, principalmente para você que não fez o curso de Direito e está aqui estudando conosco, para ter uma compreensão desta importantíssima função, chamada função jurisdicional, exercida principalmente pelo Poder Judiciário, também exercida pelo Senado Federal, no julgamento de impeachment, também exercida aí pelos árbitros na arbitragem, não estou me referindo a jogo de futebol, evidentemente. Mas vamos a essa outra função, substitutividade. Nós falamos que é secundária, não falamos? Só atua se as partes não conseguirem uma composição, não conseguir uma solução para os seus litígios. Mas essa função jurisdicional, uma vez provocada e atuando, chegando no final com uma sentença, sentença é ato de juiz, acórdão é ato de colegiado de tribunal. Chegando uma sentença e havendo o que se chama coisa julgada, não cabendo mais recursos, nós falamos que houve uma substitutividade. Pouco importa se você concorda ou não, isso é enfiado assim, goela abaixo esta solução. A ação penal está aí, a ação penal 470 vai retomar agora. O dia que decidir, acabou. É claro que em matéria penal não pode, sobretudo em razão da natureza dos crimes, não poderia haver acordo. Mas nós estamos aqui discutindo matéria civil. Batida do automóvel, você podia ter pago 1.000, você fica em 2, o sujeito aceitava 1.000, olha aí, jurisdição é secundária, você não fez assim, a parte ingressou na justiça contra você, pediu 2, o juiz deu 2, você recorreu, ao recurso foi negado o provimento, agora você tem que pagar 2. Transitou em julgado, houve essa substituição. Viu? E a regra geral é essa que nós falamos, as relações jurídicas são formadas, se desenvolvem, produzem efeito e se extinguem naturalmente se ninguém ir à justiça. Tentativas extrajudicial de composição de conflito, isso é muito importante.
Vamos evitar, pessoal, ficar indo ao judiciário. Ou houve um abaroamento do veículo. Desça, vamos ver o que resolve, vai lá, vem cá, conversa. O problema do aluguel, o problema do papagaio, da sua empregada, tudo isso é possível. São os meios alternativos para evitar essa substitutividade, evitar que a decisão do juiz substitua a nossa capacidade de compor. Mas, sendo chamada a compor litígio, o Estado, por meio da função jurisdicional, não pode declinar. Nós já falamos sobre isso. É indeclinável a jurisdição. Ele tem que atuar. Ele é inerte, mas uma vez provocado, ele atua. Mas atua como um terceiro, estranho ao conflito. Ele fica numa posição, fica no vértice de uma pirâmide. De um lado está o autor e do outro o réu. Ele fica dali só regulando e no final profere uma decisão judicial. Decisão judicial que nada mais é do que uma lei. Só que uma lei para reger aquele caso concreto e específico. E ele então vai substituir a vontade das partes. É claro que mesmo depois da decisão judicial, mesmo depois da coisa julgada, em se tratando de direitos disponíveis, você pode fazer acordo, condenou a 2. Você aceita 1.000? Aceita, então está tudo bem. Em certos casos não, né? Em matéria penal isso não é possível. Em interdição da pessoa, nós citamos há poucos momentos que é um processo obrigatório, isso não é possível. Se está interditado, está interditado. Isso conflui, vai ao encontro do interesse da pessoa e vamos prosseguir. Há uma outra característica dessa função jurisdicional do Estado, que é a criatividade. E, de certa forma, nós já abordamos isso. A decisão judicial cria uma norma. A decisão judicial nada mais é do que uma lei para reger o caso concreto. O juiz, baseando-se na lei, essa lei genérica, Código Civil, etc., baseado nessa lei genérica, ele cria uma lei específica. Código Civil falou, ou menciona lá, que quem causa danos tem que indenizar. Ah, o José causou danos. Então, o José tem que indenizar. Quanto? Vamos apurar, vamos ver qual foi a extensão do dano e vem uma sentença. Essa sentença cria uma norma. Ela cria uma regra específica para reger o caso concreto. E neste particular eu falo o seguinte, as decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal, sobretudo naqueles recursos repetitivos, dê uma olhada aí no artigo 543A e B do Código de Processo Civil, em recurso repetitivo acaba criando uma norma genérica que vai valer para todos os casos. Se você tem uma questão envolvendo, por exemplo, o direito do consumidor, paga ou não paga a taxa de cadastro? Vamos ver se essa matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ. Se houver recurso repetitivo, pouco importa a lei. Então a decisão judicial cria regra, de um modo geral, regra concreta, mas às vezes regras genéricas. Mais ou cada vez mais a jurisprudência tem uma força criadora. A jurisprudência constitui hoje fonte formal do direito, ao lado da lei, e às vezes até superior à lei, nas decisões de recurso repetitivo. O que importa o que o Código Civil diz sobre taxa de juros? Nada, nada mais. Não se observa o artigo 406, o 521 do Código Civil, porque o STJ já regulou essa matéria, dizendo que os bancos podem cobrar mais ou menos o que quiserem, obedecida à taxa média de mercado, que são eles mesmos bancos que fixam dessa forma. E se for o Supremo Tribunal Federal, na mesma linha. E se for o Supremo Tribunal Federal que decidir uma questão e editar uma súmula vinculante, isso está acima até da própria Constituição. Eu estou exagerando no que eu estou falando, porque a súmula não pode estar acima da Constituição, mas ela interpreta e vale aquela interpretação. Mas voltando aqui à criatividade. O juiz hoje tem uma postura um pouco diferente. O juiz já foi um ignorante institucionalizado. Ele só agia com provocação das partes. A parte pedia isso, ele verificava, concedia, deferia ou não. Hoje, em razão do princípio da cooperação, o juiz participa ativamente do processo, ele tem o dever de esclarecimento, ele tem que, às vezes, antecipar as consequências de um determinado ato, e as partes também. As partes devem colaborar com o juiz na solução da lide, tanto que um devedor,
conforme as regras de hoje do Código de Direito Processual Civil, se ele é intimado para apresentar um bem a penhora e não apresentar, tem multa ou as trentes. E há essa cooperação trilateral, autor, juízo e réu. Estou falando juízo envolvendo o órgão jurisdicional. Bem, há uma integração normativa com a decisão judicial. Porque o juiz, ao confeccionar, vamos falar assim, a decisão judicial, ele aplica as regras da lei, mas aplica também uma série de princípios. Nós falamos aqui na aula anterior, quando tratamos de principiologia, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do acesso à justiça, devido processo legal e tantos outros subprincípios, e o juiz, então, vai interpretar, vai integrar essa norma. Eu citei para você o caso da pessoa com deficiência e dificuldade também, hipossuficiência financeira, está morando no imóvel. O juiz, então, falou que não era para despejar. O juiz criou uma nova regra, porque não pagou o aluguel, teria que ser despejado. Em nome da chamada dignidade da pessoa humana, falou, não vai despejar essa pessoa. Isso é justo? Enfim, eu não sei o que é justo ou não é justo, isso é uma dificuldade danada. Mas foi para o tribunal reformou. Porque quem era locador ou locadoras, duas velhinhas de 97 anos, que dependia daquele imóvel para sobreviver. Então, além de respeitar também a dignidade da pessoa humana envolvendo as pessoas dela, elas tinham direito de propriedade e o sujeito foi despejado. O Poder Executivo que tem que arrumar um lugar para colocar essa pessoa. Eu estou falando isso para dizer dessa integração normativa. E isso, há diversos aspectos sobre isso. Entra em conta a formação cultural, filosófica, ideológica do julgador, não há como separar. Embora tenha uma lei que norteia, mas ficam uma série de espaços para serem preenchidos com princípios e com outros argumentos, de um modo geral jurídico, mas às vezes metajurídicos. E vamos aí caminhando nessas características da jurisdição, ela tem uma característica importante, definitividade. Que as outras funções, eu me refiro à administrativa e à legislativa, não têm essa definitividade. A definitividade decorre da aptidão para as decisões judiciais formarem o que se chama coisa julgada. Coisa julgada é a qualidade que torna imutável e indiscutível a relação jurídica deduzida, discutida na decisão judicial. Se a decisão judicial disser que você deve, e aquela decisão transitar em julgado, acabou, você deve. Mas eu não devia. Não, agora você deve. Não, mas eu não devia, porque eu não peguei nada emprestado com ele. Não, mas o juiz disse, transitou em julgado, então agora você deve. Não porque você tomou algum empréstimo, não, é por causa da decisão judicial. Ela cria direito e ela torna definitiva e imutável. É essa suscetibilidade de tornar-se imutável. É o fenômeno chamado coisa julgada, também res judicata em latim. E é uma característica muito própria das decisões judiciais. A lei não é imutável, amanhã vem outra e pode revogar. Decisão judicial com trânsito em julgado não revoga. Pode rescindir em casos muito específicos por meio da ação rescisória. E mesmo assim, somente 2 anos de prazo para isso, depois do trânsito em julgado, você tem 2 anos para a rescisória. Passou isso, acabou. Forma-se o que chama em doutrina de coisa soberanamente julgada. Bem, essa definitividade. No Poder Executivo não há. Pode revogar atos, às vezes tem que indenizar, mas revoga. Aqui não. Qualquer ato, se contestado, ato do mandatário maior da nação, presidente da República, no nosso caso a presidente Dilma, se contestado em juízo, ele só se convalesce por força do acórdão ou da sentença. Tudo é passível de ser modificado via decisão judicial. Esse é o sistema. Sentença de mérito e sentença terminativa, só lançando esse conceito. O que forma coisa julgada, imutável, indiscutível em qualquer circunstância, é a sentença de mérito. A sentença que aprecia o direito material, substancial. No nosso exemplo aqui, o exemplo que demos, bem simples, você deve ou não deve os 10 mil reais? Isso é direito substancial, previsto no Código Civil. Isso forma coisa julgada. Mas há a sentença também terminativa. É a sentença que reconhece que o processo é nulo, que não estão presentes as condições da ação, que aquilo não tem condições de chegar ao final, não tem condições de se examinar o mérito ou o direito substancial.
isso forma a coisa julgada, mas só em relação àquele processo. É endoprocessual. É dentro daquele processo. Ou seja, você não pode discutir ali mais, porque ele foi extinto, mas pode discutir em outro. Então, é chamado de coisa julgada formal. Aqui, e o que interessa muito, essa função definitiva é da coisa julgada substancial, material. Torna imutável e indiscutível não a relação naquele processo, aquele acabou, mas o que torna imutável e indiscutível e importante, na sentença de mérito. A pessoa se divorciou. A decisão transitou em julgado. Acabou. Decidiu um direito material ou substancial. Põe fim àquele processo que não pode ser mais ressuscitado. Termina aquele processo e decide a relação substancial. Suponhamos que a ação de divórcio, o processo foi extinto. Não foi capaz de julgar o mérito por uma série de circunstâncias. Fez coisa julgada formal. Aquele processo não será mais ressuscitado, mas pode ressuscitar em outro. A questão substancial não terá transitado em julgado. Espero que você tenha entendido. Coisa julgada material e coisa julgada formal. O que importa muito é esta, material ou substancial. Muito bem. Pessoal, nós demos para você as características da função jurisdicional do Estado. Eu estou falando de processo judicial, de processo estatal, porque há outros processos, como da arbitragem, importantíssima arbitragem. Há outras formas de composição do litígio, mas isso não é estatal. Estamos aqui trabalhando com processo civil que regula o processo estatal. Embora nós valorizemos muito os meios alternativos de solução do litígio, como a conciliação, a mediação e a arbitragem, o processo jurisdicional no Brasil, Estados Unidos da América do Norte, muito em alta, as pessoas vão muito ao judiciário. Bem, falamos aí das características, e aqui o título não está bem correto, não importa com isso, nós falamos as características para você ter uma visão do que ocorre quando se ingressa em juízo. Vamos falar de alguns princípios processuais muito próprios, muito típicos da jurisdição. Falamos na primeira aula sobre princípios do direito processual civil. Bem, vamos destacar alguns daqueles princípios que se aplicam principalmente à função jurisdicional. Porque os princípios do direito processual civil se aplicam ao processo, a essa chamada trilogia estrutural do processo: jurisdição, ação e processo. A ação provoca a jurisdição, que age segundo um processo. Os princípios se aplicam a essa trilogia: jurisdição, ação e processo. Mas há alguns princípios que se aplicam principalmente à função jurisdicional, é deles que vamos falar. A imparcialidade. Isso tem a ver com o processo? Nossa, como tem? Tem a ver. Se o juiz for parcial, for impedido ou suspeito, anula o processo. Impedimento, então, anula mesmo. Cabe até a ação rescisória. Juiz decidindo questão onde tem um filho dele como parte, a mãe, etc., o avô. Não pode. O Código veda isso, o artigo 134 do Código de Processo Civil. É um requisito, é a imparcialidade. Não se discute em processo se não houver imparcialidade. Isso é isto ao devido processo legal também. Isso tem a ver com a principiologia que nós discutimos. Imparcialidade, indeclinabilidade ou inafastabilidade. Nós já falamos sobre isso. É inafastável. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Isso tem a ver com a jurisdição? Tem, mas dirige sobretudo ao legislador. O legislador não crie regras dizendo este caso não pode ir ao judiciário. Se assim disser, ela será inconstitucional, será afastada, porque tem disposição expressa no artigo 5º da Constituição, enfim, a indeclinabilidade, improrrogabilidade e irredutibilidade. O que está dizendo isso? A jurisdição não se prorroga, o juiz só exerce a jurisdição naquele caso que ele é cometido, naquele caso em que é distribuído. Você sabe como se distribui a ação? De um modo geral, por sorteio, pelo próprio computador. Há 30 varas em Belo Horizonte, isso só exemplificativamente, de matéria civil. Eu estou com a matéria civil aqui para, é claro, tem muito mais do que isso, tem varas cíveis, varas de família, varas de fazenda, mas aí vai distribuir um processo, cai para aquele juiz. É ele quem vai decidir. Ele não pode pegar outros processos, a não ser nos casos legais, não se prorroga e não se reduz. E isso não fica ao arbítrio de ninguém, isso decorre da lei, é tudo vinculado.
não se declina, não fala hoje eu não quero, não estou com vontade. Também não sai por aí a pegar processo. E na rua o juiz é quem? É um cidadão comum. Um dia eu estava no aeroporto de Manaus e aí uma criança ali para viajar e não podia viajar porque não havia autorização judicial. Parece, salvo engano, para ir para Miami. Possivelmente iam lá comprar bugiganga, essa coiseira que se compra lá em Miami. E a mãe começou a chorar, aquele negócio todo, e o funcionário da companhia aérea resolveu perguntar como se pergunta por um médico. Médico é médico em qualquer lugar, dessa forma. Até eu, que não tenho formação em medicina, um dia o sujeito engasgou, eles perguntaram por um médico, demorou alguns segundos lá, não apareceu, eu fui lá e dei um soco nas costas do sujeito, e ele acabou desengasgando e soltou lá um pastel que ele havia comido, foi uma coisa horrível. Mas juiz não é juiz fora do processo. Não é. Mas gritou lá, falou, algum juiz aqui, apareceu um cidadão lá se identificando como juiz e autorizou a criança a viajar. Coisa muito própria de nós, brasileiros, não podia. Aquilo é competência muito específica dos juízes da vara de infância e juventude, possivelmente da comarca de Manaus. Mas a criança foi embora, ficou todo mundo feliz e resolveu o problema. Coisa de brasileiro, e eu sou brasileiro com muito orgulho, obviamente. Voltemos aqui em prorrogabilidade. A jurisdição é inerte. Aplica-se esse chamado princípio da inércia da ação ou da demanda, nós falamos sobre isso. A jurisdição só age se provocada, essa função jurisdicional, diferentemente da função legislativa e administrativa. Independentemente da gente pedir o legislativo, eles podem editar alguma lei aí, todos os dias editam leis. A função administrativa, exercida pelo prefeito da sua cidade, o governador, etc., o presidente da República, é exercida independentemente de provocação. Um buraco lá na rua, amanhã ninguém falou nada, ele já corre lá e tampa. Aliás, o prefeito da nossa cidade é tão competente que não deixa nem surgir o buraco, eles já recapeiam logo. Dessa forma, na jurisdição não é assim. Tem que esperar o problema surgir. Graças a Deus que é assim. Juiz só age se provocado. Já pensou o juiz na sua casa o tempo todo olhando para ver se ocorre algum desentendimento, algumas coisas, querendo saber se você, marido, está cumprindo ou não os seus deveres, tudo isso. Deus me livre de uma coisa dessa. É inerte, só age se provocada. E provocada nos limites que as partes estabelecerem. Juiz, eu quero isso. Estou aqui para que ele me pague R$2.000. O juiz não pode condenar a 3. A sentença não será válida naquela parte. Tem que ficar naqueles limites da ação ou da demanda. Também levando em conta a contestação do réu. A esses princípios muito próprios da função jurisdicional. Não significa que aqueles outros princípios sobre os quais nós falamos na primeira aula não se aplicam à jurisdição. É tratado como um todo essa trilogia. Jurisdição, ação e processo. A ação vai provocar a jurisdição, porque ela é inerte. Mas a jurisdição não pode agir aí ao seu talento, ao seu alvedrio, não. Tem que obedecer determinados limites, chama-se processo. Processo que é regido pelas normas do direito processual. Norma que significa regras e princípios. E as regras estão, sobretudo, no Código de Processo Civil, que nós vamos falar muito daqui para frente. Muito bem, e essa parte introdutória que estamos a falar sobre tudo isso, nós denominamos teoria geral do processo. Isso está disciplinado na primeira parte do Código de Processo Civil, todos esses assuntos. Muito bem, ainda falando, e vocês vão desculpar isso, foi feito aí tarde da noite, característica, nós já falamos das características. Aqui é classificação. E o Fabiano está anotando tudo aí, vai constar direitinho no seu índice. Classificação da jurisdição. Subdivide em jurisdição contenciosa ou voluntária. Voluntária também recebe o nome de graciosa. Parece nome de vaca, né? Jurisdição contenciosa ou voluntária. A contenciosa compõe litígios. Eu não quero pagar e ele quer receber. Eu acho que não devo e ele acha que eu devo. Eu estou pegando esse exemplo bem simples. Isso é contenciosa, tem contenda, tem litígio, tem briga, cada um puxando a corda para um lado e o juiz atua, sobretudo, nesses casos. Mas tem hipótese que não há contenda, não há litígio, chamada de voluntária. Tudo conflui para um interesse. A interdição de uma pessoa tem litígio? Não, pelo menos em tese, não. Tudo conflui. O Ministério Público requereu e a parte foi ouvida e vem curador especial. Não está cada um puxando para a corda para um lado.
todos os interesses confluem para proteger o interditando, a pessoa que não está em perfeito gozo das faculdades mentais, não é isso? É uma separação consensual na justiça, é voluntária, não tem briga, a mulher não quer, o marido não quer, estão loucos para ir embora cada um para um lado, é voluntária. Por que atua em casos em que não é litígio? A lei quis assim. Acham que para tirar a capacidade de uma pessoa é um bem jurídico extremamente relevante, você ser capaz de vender o seu apartamento, de comprar um carro, enfim, de praticar todos os atos da vida civil e responder por eles. Isso é muito importante. Para tirar precisa de duas pessoas, ou duas autoridades, de um médico ou de uma junta médica, dizer que você não está bem, e da sentença do juiz. Um não faz sem o outro. O juiz sozinho, se fizer e transitar em julgado, interditado está. Mas, de um modo geral, não se faz, porque a lei estabelece que precisa de uma perícia judicial. Dessa forma, para separar-se judicialmente, dependendo das circunstâncias, tem filho menor, etc, etc, não tem jeito, tem que ir à justiça. Mas não tem litígio, nós estamos de acordo com tudo, mas a lei quis assim. Comete alguns julgamentos, embora não haja litígio, não haja lide, né, conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, nessa visão carnelutiana, tem que ir à justiça. Nós chamamos de jurisdição voluntária. Há algumas correntes sobre isso, que não importa tanto. Uma clássica que fala que jurisdição voluntária não é jurisdição, porque enxergam a jurisdição só decidindo o conflito. Isso é um povo conflituoso, ou chamado contumelioso. Que coisa terrível, o juiz só atua quando há jurisdição. Há uma corrente mais moderna, que a jurisdição tem natureza de atividade jurisdicional, a jurisdição voluntária. Sim, o que é jurisdicional? Aquilo que a lei comete à função jurisdicional do Estado. Aquilo que a lei comete ao judiciário, o senhor terá que decidir sobre isso, separação de cônjuges que não estão brigando. Isso é jurisdicional, me parece mais razoável. É jurisdicional não só litígio, mas tudo aquilo que é cometido ao Poder Judiciário. Poderia, em tese, falar só da cesta básica se o juiz der uma decisão judicial. Seria um absurdo o judiciário tão abarrotado, mas seria jurisdicional. De qualquer forma, cumpre a mim trazer aí as diversas visões sobre isso, continuando com a classificação e não com as características, falando aí do CPC atual, do CPC de 73 e do NCPC, o código que está por vir. Em breve, nós no Brasil vamos conviver com um novo Código de Processo Civil, como convivemos a partir de 2002 com o Código Civil, esse estatuto importantíssimo que completou 10 anos. Agora está sendo votado, está na Câmara dos Deputados, começou no Senado, participei inclusive da comissão de elaboração do projeto, tramitou no Senado, foi à Câmara, a Câmara está fazendo uma série de modificações e por isso terá que voltar ao Senado Federal. Assim, pelo menos a ideia é que vai ser votado muito rapidamente. Vamos lá. Artigo 1º. O que está riscado é o que foi cortado no novo Código. A jurisdição civil, contenciosa e voluntária. Faz essa distinção no Código em vigor, contenciosa e voluntária. Veja que o legislador admite essas duas hipóteses, distinguindo-as, senão não teria citado. Nós cortamos porque o NCPC não repete esse aspecto. Fala só assim, a jurisdição civil é exercida pelos juízes em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Sim. Tira o que está riscado e você terá o que está escrito no NCPC. O que tirou basicamente? Tirou essa classificação de jurisdição contenciosa. O NCPC, o novo Código de Processo Civil, ao excluir essa dicotomia contenciosa e voluntária, adota a corrente clássica. É o que está afirmando aqui. Eu não concordo com isso. Mas você escreveu e não concorda? Mas não é assim não. Isso foi extraído de um comentário, ou de um comentário de um jurista falando sobre o novo CPC, falando que ao não distinguir, encara a jurisdição na linha clássica, ou seja, a jurisdição voluntária não é voluntária. Não é assim, não é assim, definitivamente. Atuei na comissão e atuei, sobretudo, nessa parte geral do Código. Ao tirar essa contenciosa e voluntária, na verdade, quis dizer o seguinte, tudo isso é jurisdicional. Jurisdicional é aquilo que a lei comete ao Poder Judiciário. Não quis dizer a outra não é função jurisdicional. Não quis adotar a corrente clássica, não.
quis adotar a corrente moderna. Anote aí. Muito bem, pessoal. Estamos aqui já caminhando para o final desse segundo módulo. Nós falamos das normas. Agora falamos da jurisdição. Nós vamos abordar no próximo bloco de um instituto que faz com que se provoque a jurisdição. Jurisdição é inerte, é mais ou menos como aquele hipopótamo lá do zoológico. Você tem que ficar ali com um ferrão, de preferência com choque bem forte, e a esse ferrão, esse choque que provoca a jurisdição é hipopótamo, desculpem os juízes. Isso dá o nome de ação. Vamos falar da ação, mas no próximo bloco.